Novo site da Rádio Nova Canção FM. A Assembleia de Deus está no ar para levar o Evangelho ao seu lar. Com o objetivo principal de levar até você a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Entra no ar o programa Voz da Assembleia de Deus, órgão de comunicação e evangelismo da Igreja Assembleia de Deus de São Nicolau. Tenham todos uma ótima audiência. E é com muito prazer, com grande alegria que mais um sábado nós estamos chegando através das ondas da 98.7 Nova Canção FM, essa rádio local aqui de São Nicolau, para trazer ao ar o programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de São Nicolau. Queremos cumprimentar a todos na paz do Senhor nesta manhã, a você que já está com o seu rádio ligado, você que está nos acompanhando através da rede social da Nova Canção FM, receba a nossa saudação cristã nesta manhã na paz do Senhor. Queremos também trazer a nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Ocir Castro de Matos, a ele, a sua família, e cumprimentando ele, nós queremos cumprimentar a todo o ministério da Igreja Assembleia de Deus, os obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e também a toda a membresia da nossa igreja, aos amigos simpatizantes do Evangelho que sempre estão nos dando a honra com a sua presença em nossos cultos. Nós queremos nesta manhã de sábado cumprimentar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você possa durante esta 1h30 de programação, sentir a presença de Deus na tua vida através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. E nós te convidamos também a você ficar ligadinho na programação, mandar a sua mensagem, compartilhar a live, enfim, interagir com nós durante este horário, pedir o seu louvor, homenagear alguém, e nós estaremos aqui com muita alegria atendendo aí o seu pedido, lendo a sua mensagem, enfim, transmitindo aquilo que você deseja também nesta manhã. Que Deus possa abençoar uma manhã de sábado, muito linda aqui na primeira querência do Rio Grande, e nós louvamos a Deus por isso. Também quero cumprimentar a Jennifer, que está ali na técnica de som, que Deus abençoe, procurando fazer da melhor forma para que chegue até você uma programação de qualidade nesta manhã de sábado. E nós estamos aqui desempenhando essa missão, de apresentar a programação. Somos gratos a Deus por isso, pelo privilégio, pela honra de poder compartilhar deste momento com você, para nós ouvir louvores e também a palavra de Deus. Eu já quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 37, um pequeno versículo, mas que tem um significado enorme, uma mensagem muito forte para a nossa vida. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Em todo o momento em que nós lemos, meditamos na palavra de Deus, nós recebemos um refrigério para a nossa alma, nós recebemos um conforto, uma alegria, e a palavra de Deus, ela fala com nós. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que nos diz: pois nada é impossível para Deus. Que versículo maravilhoso nesta manhã. Pois nada é impossível para Deus. Coloque isso no teu coração, na tua mente. Você nesta manhã de sábado que está nos escutando, não importa a situação que você se encontra, a dificuldade, o problema, mas creia que para Deus nada é impossível. Quando você coloca tudo aos pés do Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso para te ajudar, para te orientar, te ensinar, te instruir a você tomar as melhores decisões na sua vida, a você caminhar da melhor forma possível. Então, lembre-se que para Deus nada é impossível. Vamos orar nesta manhã, você que tem uma necessidade, você que precisa de oração, você que, eu sempre costumo dizer, só tem a agradecer, quem sabe nesta manhã, nós te convidamos, agradeça a Deus, você que pode curvar a sua cabeça em sinal de reverência a Deus, curve a sua cabeça, ore a Deus, agradeça a Deus pela oportunidade, pelo dia de vida, por o privilégio de você estar nos escutando nessa manhã. Por isso é um privilégio que Deus dá
para nós. A sua misericórdia, ela se renova toda manhã, e isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Muitas vezes, né, passamos o dia envolvido na correria do dia a dia e esquecemos de agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio, né? Muitas vezes, quem sabe, com alguma dificuldade, com alguma enfermidade, mas isso faz parte da nossa vida enquanto nós estamos aqui nessa terra. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, então faz parte da vida do ser humano as dificuldades, as lutas, as batalhas, mas quando nós estamos com Deus em nossa vida, né, tudo se torna mais fácil de nós caminharmos. Muitas vezes na dificuldade, no leito de enfermidade, mesmo assim nós conseguimos ser gratos a Deus, porque o seu Espírito Santo nos conforta, nos consola. Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro. Vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai que está nos céus, queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado por essa programação nesta manhã de sábado, o qual tem o objetivo de levar a palavra do Senhor aos lares, às vidas, às pessoas. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estar aqui mais uma vez apresentando essa programação. Que a tua bênção, que a tua mão esteja sobre esse lugar, que o teu olhar esteja voltado para a vida de cada um que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo através do Facebook. Abençoa aquele nesta manhã, Senhor Deus, que quem sabe está passando por um momento de dificuldade, uma enfermidade. Eu não conheço, mas o Senhor sabe o problema, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita os lares, visita aquele que quem sabe está no seu trabalho, mas está nos escutando. Abençoa a vida de cada um. Pai querido, oramos pela igreja, continua abençoando a vida do pastor Ocir, sua família, o ministério, os obreiros, a membresia da tua igreja, Senhor Deus. Tudo nós colocamos diante de ti, Senhor Deus. Os departamentos da tua casa, nós levamos tudo na tua presença. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, venha abençoar essa programação, que sirva de inspiração, de alegria, de bênção para a vida de cada um. Aqui na cidade, no interior, as nossas congregações, tanto da cidade como do interior. Visita a vida de cada um nesta manhã, e que a tua presença, que a presença do teu amado Espírito Santo esteja conosco, nos orientando, nos instruindo, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Nós já vamos abrir a parte dos louvores nesta manhã. Estaremos ouvindo um louvor e depois nós já estaremos aqui divulgando algumas mensagens que já têm chegado através da live. E nós queremos te pedir, mande a sua mensagem, participe, né? Compartilhe a live, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela programação evangélica, né? E nós depois estaremos aqui contando também com a participação do irmão Almir, diácono Almir, que estará nos auxiliando na programação, também trazendo a palavra de Deus. E é tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir então um louvor e depois nós já retornamos aqui dos estúdios da 98.7 Nova Canção FM. Queremos lhe oferecer um grande advogado que nunca teve estudo, mas por Deus foi aprovado. Conheceu todas as leis sem nunca ter estudado. De todos que eu conheço, só esse nunca esqueço, que está sempre ao nosso lado. Até a data de hoje não perdeu uma questão. As causas entregue a ele sempre tem a solução. E quem lutar contra ele está lutando em vão. Quem lutar em seu favor colhe paz e colhe amor. Vem a vitória nas mãos.
advogado que trabalha por amor, não cobra causa nenhuma, mas eu sou um devedor. Pra recompensar eu quero trabalhar em seu favor. Vou falar bem declarado, esse meu advogado é Jesus meu Salvador. Ele é um advogado que ama o povo ser, que resolve meus problemas, também resolve os teus, que perdoa teus pecados, como perdoou os teus. Advogado fiel, hoje ele está no céu, sentado à destra de Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.
desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E essa é a programação, né? Voz das Assembleias de Deus aqui de São Nicolau. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Queremos agradecer já aqui a participação da irmã Joraceli Ribeiro, que está dando a paz do Senhor, irmão. Estou na escuta e peço oração por mim e minha família. Deus abençoe a irmã Jora. No final da programação a gente sempre faz aquela oração, onde a gente leva na presença de Deus as necessidades, os pedidos, e estaremos orando. Também a irmã Rosa Maria Garcia Gamas está dando a paz do Senhor, irmão, estou na escuta, está uma benção e pede oração. Deus abençoe a irmã Rosa, irmão Dilmair, e já quero mandar também o meu abraço, nosso irmão, companheiro, irmão Valdomé Gamarra, né? Que Deus abençoe também a sua vida. Também está na live, nos dando a honra também, o evangelista irmão Márcio Ribas. Deus abençoe o irmão Márcio, juntamente com a irmã Raquel, a Rebeca. Deus abençoe a vida de vocês. Também o irmão Luiz Carlos Ramos está nos acompanhando. Vai a nossa saudação para ele, a irmã Márcia. Também temos aqui o evangelista Alcenir da Cruz. A paz do Senhor, meu irmão, aqui de Cacequi, Umbu. Tá uma benção o programa, né? Pastor Ocírio era nosso pastor aqui de Cacequi. Pastor Ocírio é uma benção nas mãos de Deus. Amém. Que Deus abençoe o evangelista irmão Alcenir da Cruz. E louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado pela participação. E é tão bom, né? Quando a gente pode, né, falar isso a respeito das pessoas, a respeito de alguém que é onde passou, onde deixou um trabalho, um legado, né? Louvamos a Deus pela sua vida, evangelista Alcenir, da cidade de Cacequi, né? Que Deus abençoe ricamente, e muito obrigado pela sua participação, pela honra que está nos dando de estar acompanhando a programação Voz das Assembleias de Deus. Também o irmão Jocelino Ajala está na escuta, né? Está pedindo o hino. Deus abençoe o irmão Jocelino Ajala, né? Companheiro na obra do Senhor, juntamente com a irmã Jane, a família. Que Deus abençoe vocês. Também a minha esposa, a irmã Solange, está nos acompanhando. Deus abençoe ricamente, juntamente com os nossos filhos, né? O Micael e também o pequeno Benjamin, que creio que está nos acompanhando, nos assistindo. Deus abençoe o Benjamin nesta manhã. Também quero trazer a minha saudação, nosso diácono irmão Almir Paim, que estará nos acompanhando aí, nos auxiliando nesta manhã e também trazendo a palavra de Deus nesta manhã de sábado. Deus abençoe, irmão Almir, muito obrigado por atender o nosso convite, né? Foi um pouquinho tarde ontem que nós mandamos a mensagem, né? O pastor nos convidou para estar aqui também e já era um pouquinho tarde da noite, mas mandamos uma mensagem. O irmão Almir prontamente nos atendeu positivamente e nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós queremos, antes de ouvir mais um louvor e deixar o irmão Almir trazer uma saudação também, nós queremos divulgar aqui os nossos avisos que o pastor Ocírio tem nos passado, né? Lembrando que agora, a partir de segunda-feira, começa a semana de oração ali, né, na igreja, no templo sede, né? Lembrando que o nosso templo sede está sendo o salão social, devido às obras ali no templo sede, a reforma que está sendo feita ali no nosso templo sede. Então os cultos estão sendo realizados no salão social. E a partir de segunda-feira até a sexta-feira é a semana de oração que antecede o nosso culto de ceia, tá bom? Então fica aí avisado aos irmãos, todos da cidade, das congregações, então que na semana que vem, a partir de segunda-feira, é a campanha de oração. Também queremos avisar aos obreiros, todos os obreiros do campo de São Nicolau, da cidade do interior, que no próximo sábado, dia 4, às 14h30, portanto às 14h30 da tarde,
haverá reunião de obreiros ali no salão social também, tá bom? Então todos os obreiros do campo, né, aqueles que puderem estar presentes, é fundamental, é necessário para que você possa ficar ciente dos trabalhos da obra do Senhor, os assuntos que são tratados, enfim, né, essa reunião é para todos os obreiros. No próximo sábado, dia 4, às 2h30 da tarde. E também no domingo, às 19 horas, nosso grande e abençoado culto de ceia do Senhor ali no Templo Sede, tá? Então fica aí esse convite. Amanhã também temos a nossa consagração das 8 horas até as 10 horas da manhã ali no Templo Sede. Então todos os irmãos que desejam orar, né, consagrar a sua vida, fica o convite para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a nossa consagração, encerrando esse mês de março, com a consagração ali no Templo Sede, tá bom? Então são alguns avisos da obra do Senhor. Também hoje à noite, nosso abençoado culto dos jovens, né? Queremos convidar a todos, né? Jovens de 100 anos para baixo, você é convidado a estar conosco. Estará pregando a palavra de Deus o evangelista irmão José Pedro Garcia, né? Convidamos ele, prontamente atendeu o nosso convite e temos certeza, eu creio que vai ser bênção de Deus o nosso culto de jovens, tá bom? Então contamos com a participação de todos os jovens, né? Antes temos o nosso ensaio, né, ali do coral, os louvores, e nós queremos contar com a tua cooperação hoje à noite. E a toda a igreja, né? As pessoas que desejam nos visitar, né, são bem-vindas hoje às 19h30 no nosso grande e abençoado culto de jovens, né, ministrando a palavra de Deus, o evangelista irmão José Pedro, e estará trazendo uma palavra aos nossos corações, tá bom? Malmir, traz sua saudação nessa manhã, né, e depois nós já vamos estar divulgando mais uma mensagem aqui e ouvindo mais louvores na programação. Muita alegria nesta manhã, desejo cumprimentar o irmão Gínito que está aqui na direção do programa Voz das Assembleias de Deus, nesse sábado, também a nossa amiga que está ali fazendo a técnica de som, e cumprimenta toda a amada audiência que nos está acompanhando nesta manhã, mais uma vez, que Deus possa abençoar a tua vida e que esse programa venha a ser uma bênção aí no teu lar, venha a ser como um culto aí no teu lar, neste abençoado sábado, que o Espírito Santo venha te encher de alegria, paz, e que você possa ter um sábado abençoado na presença de Deus. Amém. Deus abençoe a participação do irmão Almir. Nós queremos aqui divulgar a irmã Terezinha Souza, né? Ela ligou ali e a Jennifer atendeu. Queremos agradecer, né, a assistência ali que a Jennifer está nos dando nas ligações. E a irmã Terezinha está pedindo um louvor, né? Eu vou vencer, e também pede oração. Na medida do possível estaremos atendendo esse pedido da irmã Terezinha. Mas vamos ouvir mais um louvor agora. E oferecemos a todos os irmãos que estão nos acompanhando da cidade e do interior. Quero mandar meu abraço lá para o irmão Carlos Duarte, também a irmã Maria, que Deus abençoe lá no Passo Santa Maria. Aos demais irmãos ali, irmão Mateus, sua família, o irmão Everaldo, a sua família. Também o irmão Joãozinho, né, evangelista da igreja, a irmã Lauriana, que Deus abençoe. Se estiverem nos escutando nessa manhã, receba o nosso abraço, a nossa saudação. São pessoas que nós amamos, temos no nosso coração. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, a irmã Neninha, né, a irmã Nelly, também louvamos a Deus pela vida de vocês, a irmã Vera, a sua família, que Deus abençoe, o irmão Laurindo, também o irmão Francisco, né, estiver nos acompanhando nessa manhã, Deus abençoe, o irmão João Duarte também, né, são os companheiros na obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e estão servindo a Deus ali no Passo Santa Maria. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né, toda essa igreja que nós aprendemos a amar aí na congregação do Passo Santa Maria. E também os demais irmãos aqui da cidade, né, os obreiros da Casa do Senhor, nosso vice-presidente, evangelista irmão Cesário Melo, sua família, aos demais obreiros, vai o nosso abraço, a nossa saudação cristã na paz do Senhor. Vamos ouvir um louvor e depois nós queremos aí já trazer mais algumas participações nessa programação abençoada, nesse sábado abençoado por Deus.
sentidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm
sei que a vida não é fácil, é difícil de adiar. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, densas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem. Esse mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem nome e evidência. Mas se algo der errado, e a coisa que acontece, os amigos vão embora, e quem mais se admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparência, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome e evidência. Mas se algo der errado, que acontece, os amigos vão embora, e quem mais se admirava hoje já nem se conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Eu vou vencer. Essa é a programação Voz das Assembleias de Deus, aqui de São Nicolau, né? Louvamos a Deus pela vida dos nossos radiovintes, internautas que estão nos acompanhando nesta manhã de sábado. Lembrando, meus amados irmãos, que hoje à noite, às 19h30, ali no Templo Sede,
da nossa igreja, teremos o nosso culto de jovens, né? Todos são convidados a participar, né? Não é somente a juventude, mas é um culto aberto a toda a igreja, a todos aqueles que sentem o desejo de participar e são bem-vindos para nós juntos adorarmos a Deus. Estará trazendo a palavra de Deus, evangelista irmão José Pedro Garcia, né? Louvamos a Deus pela vida do irmão José, pela disponibilidade, né? Que estará pregando a palavra de Deus para nós nesta noite de sábado, tá bom? Amanhã às 8 horas, consagração também ali no Templo Sede, encerrando o mês de março, né, com a consagração. Também o nosso culto amanhã à noite às 19 horas e na semana que vem, culto de oração. Será a semana de oração de segunda até sexta-feira, né? Portanto, não haverá os cultos nas congregações, como os irmãos já sabem, mas estamos reforçando, tá? O culto de oração de segunda a sexta-feira ali no Templo Sede. Sábado, dia 4, às 2h30 da tarde, reunião geral para todos os obreiros, tá bom? Todos os obreiros do campo de São Nicolau, da cidade do interior, aqueles que têm a possibilidade, né? Façam um esforço, participe, é fundamental, né, a participação dos obreiros, onde é tratado assuntos referente à obra do Senhor, tá bom? Então, no próximo sábado, dia 4, às 2h30 da tarde, essa reunião geral para todos os obreiros. E também no domingo, dia 5, às 19 horas, o nosso grande culto de ceia do Senhor, né? O culto especial da igreja, tá bom? Também queremos lembrar, né, que sexta-feira, dia 3, haverá, né, o 5º encontro gospel, onde estará ministrando a palavra de Deus, o evangelista irmão Márcio Ribas. Também haverá participação das igrejas. Ao meio-dia haverá um almoço gratuito para todos aqueles que estiverem participando, tá bom? Então, sexta-feira, dia 3, né, o 5º encontro gospel, e todos estão convidados, né, organizado aí pela Rádio Nova Canção FM, e você é convidado a participar. Temos aqui a participação da irmã Jane Gomes. Paz do Senhor, estou na escuta, peço um hino com o Shirley Magalhães, né? A última lágrima, ofereço para todos os ouvintes. Deus abençoe a irmã Jane. Também a Cristiane Souza, peço bom dia, quero pedir um louvor, se possível, com Ruth Portela, e também peço oração por mim e minha família. Também temos a participação da irmã Roselaine Garcia. Paz, irmão, paz, Senhor, irmão, peço um hino, passa lá em casa Jesus, peço oração por mim e minha família. Deus abençoe, né, a vida da irmã Roselaine, tá bom? Que sintam-se abençoados ouvindo a programação da Nova Canção FM, o programa Voz das Assembleias de Deus. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes e que você continue sintonizado, ligadinho na programação. Também temos na live a irmã Helena Oliveira, Deus abençoe, lá do estado da Bahia, está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, irmã Helena Oliveira. Também a Delma, né, irmã Delma Chuquel Dornelles, se não me falha a memória, que Deus abençoe, né, está escutando o programa, está pedindo um hino. Deus abençoe a vida da Delma, né, mora ali na Timbaúva, na Portela, ali naquelas mediações. Louva a Deus pela tua vida, Delma. Vai o nosso abraço para ti, toda a família, em nome de Jesus, tá bem? Muito obrigado por estar nos acompanhando nesta manhã de sábado, o programa oficial da igreja, o programa Voz das Assembleias de Deus, né? Logo mais, o diácono irmão Almir estará nos trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, por isso eu te convido, fique ligadinho, sintonizado na programação, tá? E os nossos cultos normais, né? Hoje à noite ali no Templo Sede, nosso culto de jovens, né? Estaremos ali, a juventude reunida, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, o evangelista irmão José Pedro Garcia, e também amanhã consagração às 8 horas, amanhã à noite culto às 19 horas, também o culto da família, e você é convidado a participar. Durante a semana, na segunda, né, culto de oração, terça-feira culto de ensino da palavra de Deus, onde a escola bíblica, né, a lição, encerrando esse trimestre maravilhoso, você é convidado a participar. Quarta-feira, culto de oração. Quinta-feira também temos o culto das irmãs, culto de oração. E sexta-feira, encerrando a semana com culto de oração também ali no Templo Sede. E no sábado à tarde, às 14h30, portanto às 2h30 da tarde, reunião geral para todos os obreiros. E à noite, nosso culto de jovens. E no domingo à noite,
próximo domingo, dia 5, a nossa grande e abençoada ceia do Senhor, onde todos os membros em comunhão devem participar, tá bom? São os avisos que o pastor Ocir tem nos passado, né? Os cultos também nas congregações do interior. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos aqui da Vila Jauri, ali também da Timbaúva. Também louvamos a Deus pelos irmãos ali do bairro Boa Esperança, as congregações do interior, lá na Cerca de Pedra, Cerro dos Amaros, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês, Rincão dos Poteiros, São João Tujá, se estiverem nos ouvindo aí, né? Evangelíssimo Adriano, sua família, também nosso irmão Daniel Jimenez, né? Que Deus abençoe com a sua família. Se porventura estiverem nos acompanhando, receba o nosso abraço. Aos irmãos também ali do Cambaí, Deus abençoe, que estão num culto hoje pela manhã também, louvamos a Deus pela vida de vocês. Também lá para o Laranjal, Bacião, né? Vai o nosso abraço. Quero mandar o meu abraço também ali para a irmã Guiomar, na costa do Guaracapá, sua família. Se estiver nos escutando nesta manhã, irmã Guiomar, vai o nosso abraço, a nossa saudação. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, né? Todas as congregações do campo de São Nicolau, Passo do Sarmento, também Passo do Santa Maria, né? É uma bênção, né? Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos ouvir mais um louvor nesta manhã e depois nós já queremos deixar aí o tempo para o irmão Amir trazer a palavra de Deus, no final orando pelas necessidades, por cada um, né, que tem pedido oração, tá? Então nós louvamos a Deus pela sua vida e no final, depois das palavras do irmão Almir, da mensagem que estará sendo transmitida, ele estará orando por todas as necessidades. Também na live, juntamente conosco, a irmã Maria Ortiz, né? Deus abençoe, tinha mandado nosso abraço para ela, irmão Carlos, que está confirmando a audiência nesta manhã de sábado. Levanta a mão e glorifica o Senhor. Não diga não posso, e não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, assim ó, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Quem acredita, levanta a mão e canta com Daniel e Samuel. Vencer é preciso, vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo que você vai conseguir. Eu quero ouvir você, vencer é preciso, bem forte. Vencer é preciso, eu sei que é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Quem acredita, levanta a mão e glorifica Ele. Aleluia. Ei, a vitória está revelada. Opa! Ei, surpresa! A gente não pode ficar de fora dessa. Ei, meu Deus.
seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Joga a mãozinha pra cima e canta adorando o Senhor, vai! Vencer é preciso. É preciso. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo: você vai conseguir. Vencer é preciso. Eu sei que é preciso. É só prosseguir. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo: você vai conseguir. Você vai conseguir. Rapaz, quem gostou? Daniel e Samuel. Essa é a programação Voz das Assembleias de Deus. Agradecemos a Deus pela participação dos nossos internautas, radiovintes, os irmãos, amigos do Evangelho. Nós vamos passar nesse momento para o diácono Valmir, que estará trazendo a palavra de Deus, e no final das suas palavras estará orando, levando na presença de Deus as necessidades que foram apresentadas hoje durante a programação. Deus abençoe o irmão Mir, tem toda a liberdade e deixa Deus te usar aí mais uma vez. Amém, meu irmão. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado, estarmos trabalhando na sua obra, pregando a palavra, fazendo aquilo que Ele tem posto em nossas mãos. Nesta manhã, compartilhar uma breve palavra, juntamente com a amada audiência que nos está acompanhando, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o versículo de número 12 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Roda saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram-no, viram-no e se espantaram. Amém. Quando vemos esta palavra, é uma história bastante conhecida do princípio da igreja primitiva, de como se iniciou a obra da igreja. Como a maioria sabe, quando Cristo foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, deixou para a igreja, então, para os nossos irmãos primitivos, a missão de anunciar o Evangelho, começando por Jerusalém, a cidade onde estavam, depois também toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e a palavra nos alcançou. Mas nós vemos que eles começaram a missão que Cristo lhes havia dado e enfrentaram obstáculos, enfrentaram barreiras, enfrentaram dificuldades, perseguições, como nós vemos aqui no contexto desse texto que fizemos leitura. O rei Herodes perseguindo os nossos irmãos da igreja primitiva por não querer aceitar a mensagem do Evangelho, não quererem ouvir, porque segundo eles, Cristo que veio até nós não era o Messias, não era o Messias verdadeiro. Tanto é que os judeus ainda aguardam a vinda do Messias, ainda esperam. Mas quando vemos, nos alegramos com a fé dos nossos irmãos. Veja bem, estavam dispostos a morrer pela palavra do Senhor, morrer em nome de Cristo, entregar a sua vida para que a mensagem do Evangelho ela fosse adiante,
ela alcançasse mais e mais pessoas, mais e mais almas. O que vemos nos dias de hoje é que da boca para fora muitos falam que estão dispostos a entregar a sua vida, estão dispostos até mesmo morrer em prol do Evangelho. Mas quando chega um momento de dificuldade, um momento de aperto, logo abrem mão, logo desistem. Como nós dissemos, logo afrouxam e se entregam a tantas outras coisas. Mas nós vemos que a fé deles lhes levava a morrer. E aí cremos então que o Evangelho que pregamos é verdadeiro, porque ninguém morre por algo de que duvida. Ninguém está disposto a entregar a sua vida por algo que não acredita. Então nós vemos que o rei Herodes, tomando eles, alguns ele prendeu, e a Tiago, irmão de João, ele matou ao fio da espada. E Pedro, ele lançou na prisão para ser guardado. Vemos que Pedro, ele era ali o líder da igreja, era quem estava diante do povo para conduzir, para ensinar. Ele foi posto na prisão e era guardado então por 16 soldados. E estava acorrentado, estava preso. E ao olhar humano não havia nenhuma possibilidade, nenhuma maneira de Pedro sair dali, de Pedro escapar dali. Poderia parecer que estava terminada a obra da igreja se Pedro chegasse então a morrer. A obra ali, quem sabe, ao olhar humano se terminaria, se acabaria, porque o líder que estava ali encabeçando estaria já morto, estaria preso. Então nós vemos que o que a igreja faz nesse momento de dificuldade? A igreja se reúne então a orar, se congregam na casa ali de uma mulher chamada Maria, mãe de outro homem ali também dedicado à obra do Senhor, João, que tinha por sobrenome Marcos, e ali eles oravam. Mas algo nos chama muita atenção, que enquanto eles oravam, enquanto eles faziam ali aquele trabalho de oração, se dedicavam àquele momento de oração, de súplica, o Senhor operou, o Senhor agiu. Aleluia. Como lemos aqui, Herodes estava disposto a levar Pedro a comparecer diante dele, com certeza para ser condenado à morte. Naquela mesma noite o anjo do Senhor desceu sobre a prisão e Pedro estava dormindo. Por quê? Porque descansava no Senhor, porque a sua fé estava firmada no Senhor. O anjo chegou até ele, tocou e disse: levanta, Pedro, cinge o teu manto, calça tuas sandálias e vamos. E saíram, e Pedro foi liberto. E Pedro foi então até o lugar onde os irmãos estavam congregados, orando. E Pedro bateu a porta. E saiu alguém que estava ali incumbido de guardar a porta, uma jovem, uma moça. E aí nos leva a pensar que a oração não é somente para aqueles de mais idade, como muitas vezes nós temos aí, muitos têm esta visão, que vai orar o pastor, que vai orar os obreiros, as irmãs do círculo de oração. Eu sou jovem, tenho meu tempo para aproveitar com outras coisas, porque vou orar? Não, a oração é para você também, jovem, para você também, adolescente, para você também que está aí em uma idade, você não tem idade tão avançada, você também tem tempo e disposição para orar, aproveite. E vemos que Pedro bateu a porta, a moça saiu, olhou, viu que era Pedro, mas estava tão alegre que não abriu a porta, voltou para dentro e disse: olha, Pedro está aí, está batendo a porta. E aqui é algo que chama a atenção, porque disseram para ela: olha, você está fora de si, você está louca, como vai ser Pedro se Pedro está na prisão? E aí nós chegamos à conclusão que estavam orando, mas não estavam todos no mesmo espírito, todos na mesma fé. Por quê? Porque havia no meio deles incredulidade. Veja bem, eles estavam orando, abriam a sua boca, falavam com Deus, pediam: liberte Pedro da prisão, Senhor. Contínua oração, liberte, quem sabe essa petição, salva ele, salva os nossos irmãos que estão presos. Agora Pedro está livre, está diante deles e eles não conseguem acreditar. É a incredulidade que estava no coração deles. É o que acontece muitas vezes em nossos dias. Pessoas que oram para que o Senhor me cure da enfermidade, e levanta onde estava orando e diz: mas certamente o Senhor não vai me curar. Senhor, abre uma porta, termina a oração, já desacredita, o Senhor não vai abrir.
Há até uma certa história que se contava de uma senhorinha que todo dia para ir à igreja ela tinha que atravessar um morro, um cerro que havia. E ela ouviu o pastor pregando e dizendo que se tivéssemos fé, poderíamos dizer ao monte que se transportasse para o mar e o monte iria. E um dia ela não suportou mais, chegou diante ali do morro, do cerro que estava, e disse: não, até aqui esteve aí atrapalhando, me fazendo dificuldade para ir à igreja. A partir de hoje não vai ser mais assim. Dobrou o seu joelho e fez uma oração e pediu que o cerro se transportasse para outro lugar. Quando terminou a sua oração, abriu os olhos, o morro estava no mesmo lugar. Ela disse: bueno, sabia que não ia acontecer mesmo. Então, esta atitude tem que ser mudada, tem que ser retirada do nosso meio, esta atitude de incredulidade. A palavra de Deus tem muitos exemplos. O escritor aos Hebreus escreve e diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Você ora por algo, você não está vendo que está acontecendo naquele momento, mas você acredita que o Senhor pode realizar, que o Senhor pode fazer. Ali no meio dos irmãos, quem sabe, havia alguns que tinham fé que o Senhor ia sim libertar Pedro da prisão, ia tirar Pedro daquela situação, mas havia alguns que não acreditavam de todo o coração, porque pela atitude dele se revelou depois. O escritor aos Hebreus também escreve e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário ter fé para crer que Deus existe, que Deus opera, que Deus trabalha. E se você não tem fé, se é só da boca para fora, você não pode agradar o coração de Deus. Você precisa mudar a sua atitude, mudar o seu coração. Se você não tem fé, pedir que Deus aumente mais cada dia a tua fé. A palavra de Deus nos dá aí diversos exemplos. Veja, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava enfermo, estava doente. Mandaram chamar a Jesus. Venha, Lázaro teu amigo está enfermo. Jesus não foi, esperou. 4 dias depois Jesus chega, Lázaro já havia morrido. E aí, sua irmã chega a ele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ela tinha fé que Jesus poderia curar Lázaro, que Jesus poderia sanar, tirar aquela enfermidade que lhe afetou, que lhe consumiu. Ela tinha fé que Jesus poderia operar este milagre. Aleluia. E aí Jesus diz que vai ressuscitar a Lázaro. Jesus manda: tirai a pedra que está aí. E aí a incredulidade já adentra o coração novamente. Ah, Senhor, mas já faz 4 dias que morreu, já cheira mal. A fé que tinha até aquele momento se foi, porque não podia crer que Jesus poderia ter curado, mas não podia crer que Jesus poderia ressuscitá-lo. E que palavra que Jesus lança a ela: se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? É necessário crer, é necessário ter fé. Aleluia. É por isso que muitas vezes nós não recebemos a bênção do Senhor, não recebemos aquilo que necessitamos, que pedimos ao Senhor, porque a incredulidade está dentro do nosso coração. E veja bem, a incredulidade é a única coisa que muitas vezes impede o Senhor de agir, de operar, porque Ele não pode operar no coração incrédulo, em alguém que não acredita. Porque retornamos ao ponto de que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você está orando por algo, se você está pedindo algo ao Senhor, que você necessita, que você quer ver, é necessário que você tenha fé, que você coloque toda a sua confiança que o Senhor vai realizar, vai fazer. Outros exemplos que temos, o exemplo do centurião. Senhor, socorre, o meu servo está enfermo. Outros dizem filho do centurião. Depende de quem escreveu, porque os irmãos sabem que aí tem diferenças de evangelho para evangelho, devido ao relato. Uns dizem o servo, outros dizem o filho. Mas nós vamos frisar o ponto da fé desse homem. Está enfermo, Senhor, ajude. Aleluia.
E o Senhor, o que diz para ele? Vai, quando você chegar lá já vai estar curado. Nem necessitou, e ele teve fé, ele creu e voltou. Não necessitou nem que o Senhor adentrasse na casa dele, impusesse a mão. Apenas pela palavra do Senhor, ele retornou à sua casa. Estava são, o rapaz estava são ali, aquela pessoa que ele necessitava, que estivesse bem. A mulher cananeia ia atrás do Senhor clamando: ajude-nos, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E o Senhor disse: não é lícito tirar o pão da mesa e lançar aos cachorrinhos, porque era uma mulher estrangeira. E o Senhor veio primeiro à casa de Israel. E ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que disse Jesus a ela? Mulher, grande é a tua fé, que seja conforme a tua petição. Chegou em casa, já não estava mais endemoniada sua filha. Por quê? Porque teve fé, porque creu. Então, se até aqui você tem orado, você tem pedido algo para Deus, mas você terminou de orar dentro do seu coração, você diz: eu sabia que o Senhor não ia realizar, o Senhor não ia fazer. O Senhor não vai realizar, o Senhor não vai fazer. Porque há um empecilho dentro de você, há um problema aí dentro de você que se chama incredulidade. Como os nossos irmãos da igreja primitiva. Aleluia. Mas ali havia alguém que tinha fé, que ao ver Pedro batendo a porta, com o coração cheio de alegria, voltou para dentro e disse: Pedro está à porta. Pedro está aí. Embora houvesse alguns que não tivessem fé, estivessem orando, mas não tivessem fé, havia alguém que ainda conservava a fé, que ainda tinha fé para crer no sobrenatural, para crer naquilo que o Senhor poderia fazer, naquilo que o Senhor poderia realizar. Então, se você tem dentro de você ainda esta pedra, este obstáculo que pede, peça ao Senhor nesta manhã que Ele vai remover, que Ele vai arrancar, que Ele vai tirar de dentro de você. Peça que o Senhor aumente a tua fé e você vai poder ver o sobrenatural, vai poder crer naquilo que o Senhor pode realizar, pode fazer, e vai ver a plena manifestação do poder de Deus na tua vida. É necessário ter fé. É necessário lançar fora toda a incredulidade. Toda a incredulidade que impede o agir de Deus. É necessário que lancemos fora, para que a obra do Senhor seja realizada. E em todas as áreas. Todas as áreas de saúde, como estávamos falando aqui. Pessoas que têm dificuldades na sua saúde. E muitas vezes, de que adianta orar, o Senhor não vai curar. Queremos ver cura, precisamos de fé. Salvação de almas, de que adianta orar por aquela pessoa está há tantos anos já prisioneira no pecado. Tantos anos, quem sabe, desviado dos caminhos do Senhor. Tantos anos escravo de Satanás. Satanás tem levado cativo, tem levado escravo. De que adianta orar? Se você pensar assim, Deus não pode operar com salvação. É necessário ter fé que se oramos, o Senhor vai realizar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai trazer de volta. Batismo com o Espírito Santo. Você quer receber batismo com o Espírito Santo? É preciso orar com fé que o Senhor pode te conceder. Aleluia. E precisamos entender que o Senhor, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar tampouco o seu ouvido surdo, para que não possa nos ouvir. Porém, muitas vezes esta parede está entre nós e Deus. E se chama incredulidade, falta de fé. Então, nesta manhã nós vamos orar. E se você tem algo que você necessita da parte de Deus, eu não sei. Mas o Senhor sabe, o Senhor está vendo. Peça que o Senhor arranque essa incredulidade do teu coração, da tua mente, e encha de fé, e que você possa crer que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, e que o Senhor pode conceder aquilo que você necessita. Oremos nesta manhã. Senhor Deus, Pai da eternidade, te damos graças, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Jesus. Até aqui, Pai querido, a Tua boa mão nos tem abençoado, Senhor. Nesta manhã nós oramos, Senhor Jesus, e pedimos, aumenta a nossa pequena fé, Senhor, porque queremos crer, Pai, naquilo que Tu pode fazer, e queremos ver o Teu sobrenatural na nossa vida, Senhor. Queremos ver o Senhor realizar, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor, que é do Teu querer, que é da Tua vontade. Mas nós precisamos, Senhor, lançar fora, meu Deus, toda esta incredulidade que muitas vezes impede o Teu agir, o Teu trabalhar, Senhor. Nesta manhã oramos pelas necessidades, meu Deus. Se há alguém que está enfermo, ó Pai, e esta pessoa tem fé, Senhor, que nesta manhã a Tua mão saradora, Senhor, venha tocar, venha remover esta enfermidade, Senhor, venha sarar, Senhor Jesus, a enfermidade do corpo, a enfermidade nos ossos, no sangue, Pai, a enfermidade, Senhor Jesus, também da mente psicológica, Senhor, e nesta manhã, Pai querido, através da fé que colocamos nesta oração, o Teu Espírito Santo trabalhe, meu Deus, também na vida daqueles, Pai, que estão aprisionados, que estão cativos, Senhor, neste mundo, meu Deus, os quais Satanás, Senhor, tem levado prisioneiro, tem amarrado, que nesta manhã venha a ser rompida, Pai, toda a cadeia, toda a atadura de Satanás, Senhor, venhamos proclamar liberdade aos cativos, Senhor, salvação, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele venha convencer do pecado, da justiça, do juízo, Senhor, e que possamos ver vidas, meu Deus, transformadas, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu agir, também, Senhor Deus, Pai querido, pedimos nesta manhã, Senhor, por aqueles, Senhor Deus, que necessitam algo, Pai, uma porta aberta, que possam ter fé, Senhor, para crer, que Tu pode realizar, Tu pode fazer, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Então somente pedimos, Senhor, nos ajude a cada dia, Senhor, lançar fora a incredulidade e aumenta a nossa fé, Senhor Deus, para crer no Teu poder e na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa poderosa palavra que ouvimos nessa manhã, uma palavra, como diz a Bíblia Sagrada, como uma chuva serôdia, foi calando o nosso coração, e louvamos a Deus pela vida do diácono Malmir. Já quero deixar meu agradecimento, irmão Malmir, pela tua disponibilidade de poder estar com nós aqui, nos auxiliando nesta manhã, trazendo a palavra de Deus. E não é necessário nós mencionar mais nada, a palavra foi ministrada, foi falada ao teu coração, e depende de ti, a tua contrapartida e a tua fé. Deus, Ele quer operar, Deus, Ele quer salvar, Ele quer curar, mas como disse o irmão Almir, muitas vezes a nossa fé não é suficiente, a nossa incredulidade fala mais alto do que a nossa confiança em Deus, a nossa fé nele. Tá bom, irmãos? Que essa palavra nesta manhã fique ao teu coração, e que nos momentos de dificuldade você possa exercitar a tua fé. Quero agradecer aqui também a irmã Helena Oliveira, que mandou mensagem, dando a paz do Senhor, Deus abençoe. Também está na escuta, presbítero irmão Neide Barcelos, a irmã Cleci, Deus abençoe eles. Muito obrigado por estar mandando a mensagem, confirmando a audiência. Também a irmã Guiomar, confirmou a audiência, nos ligou. Muito obrigado, irmã Guiomar, pela sua participação, E o irmão Almir orou pelas necessidades, e a gente apresentou todos aqueles que pediram oração, que Deus continue lhe dando força, graça, saúde, Sua caminhada, a gente sabe que não é fácil, é uma caminhada árdua, mas Deus tem lhe dado força e graça para permanecer firme, Isso é o mais importante, irmã Guiomar, estar firme na presença de Deus, e Ele vai lhe dando força, tá bom? Nosso abraço para a senhora, toda a família, em nome de Jesus, E lembrando então, irmãos, temos alguns minutos ainda dos nossos cultos, hoje à noite, nosso culto de jovens, queremos convidar a todos a estar presente, Deus tem abençoado nossos cultos pela sua misericórdia, e nós queremos convidar você, quem sabe também jovem que não faz parte da igreja, deixe esse horário hoje a partir das 19h30,
para estar na casa do Senhor, participando do culto. Nós te convidamos. Estará pregando a palavra de Deus o evangelista irmão José Pedro Garcia, e por certo vai ser uma bênção, né? Por muitos anos, o irmão José Pedro foi líder do departamento de jovens, do qual eu fiz parte, e nós louvamos a Deus por isso, né? Tem uma vasta experiência nesta área, e nós convidamos ele para trazer uma palavra para a juventude, para a igreja, enfim, e temos certeza que vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Então fique esse convite para você hoje à noite às 19h30 a estar conosco ali no templo sede, né? Que é agora o salão social da igreja, por um determinado tempo até a reforma do templo ser concluída. Estamos ali e Deus tem abençoado os cultos, tá bom? Fica esse convite. Amanhã às 8 horas, consagração também para todos aqueles que desejam tirar um momento para estar na casa do Senhor, orando, consagrando, e fica aí o convite para você. Também amanhã à noite o nosso culto público às 19 horas, e segunda-feira inicia a semana de oração, tá? Toda a semana será a semana de oração que antecede o nosso culto de ceia, que será no domingo às 19 horas. E sábado, dia 4, às 14h30, né, às 2h30 da tarde, teremos a nossa reunião geral dos obreiros ali no Templo Sede. Todos os obreiros do campo são convidados, façam um esforço para estar presente. É fundamental a sua participação, tá bom? São os avisos que o pastor Ocir tem nos passado, e no decorrer, né, da semana, ali nos cultos, são dados demais avisos. No próximo sábado também a programação evangélica, aqui Voz das Assembleias de Deus, que é o programa oficial da igreja, né, um meio de comunicação da igreja, trazer sempre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, os avisos, enfim, né? Então você também pode sintonizar todos os sábados das 10h30 ao meio-dia esse programa, que é o programa oficial, né, da Igreja Assembleia de Deus aqui de São Nicolau, tá bom? Então são os avisos que nós temos para você estar participando dos trabalhos, dos cultos, enfim, temos também cultos, né, nas congregações na Vila Jauri, temos culto na Timbaúva, temos culto lá no bairro Boa Esperança. Em cada parte praticamente da nossa cidade tem uma congregação para você visitar, para você estar adorando a Deus, né? Temos os cultos nos interiores, enfim, São Nicolau, né, é uma bênção de Deus na questão de se ter uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu tenho certeza que ninguém pode pôr uma desculpa, que não há um lugar para ir adorar a Deus, que não há um lugar para você ir cultuar, para você ir buscar a presença de Deus. Temos congregações em praticamente todas as localidades do interior, né, e aonde alcança, onde faz parte a jurisdição do campo de São Nicolau, como ali em São João Tujá também há uma igreja Assembleia de Deus de portas abertas para te receber, como também lá no Cerro dos Amaros, que pertence ao município de Pirapó, mas ao campo eclesiástico de São Nicolau, tá bom? Todos esses lugares você encontra uma igreja que está de portas abertas para lhe abraçar, lhe receber e tratar você, né, bem, de braços abertos, e você poder adorar a Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor nessa oportunidade, pedir para a Jennifer preparar um louvor, e nós vamos oferecer para aqueles irmãos que nos ligaram, mandaram a sua mensagem, estiveram participando conosco, né? Isso nos motiva, nos alegra saber que você está escutando a programação Voz das Assembleias de Deus. Vamos ouvir mais um louvor, depois nós já estaremos aí chegando aos minutos finais, fazendo os nossos agradecimentos e também encerrando a programação. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida.
casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Essa é a programação Voz das Assembleias de Deus. Queremos mandar a nossa saudação também para o irmão Genésio, que está na escuta da programação. Deus abençoe, né? Confirmando a audiência, né? Vai o nosso abraço nesta manhã de sábado para ti, irmão Genésio. Deus abençoe. Também está na live conosco, né? O presbítero irmão Mateus Duarte, né? Já tínhamos mandado o nosso abraço e ficamos felizes por receber aí a sua presença na live da programação. Deus abençoe sua vida, irmã Lidiane também, né, o menino de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação de cada um, né? Estamos chegando aí aos minutos finais. Passar para o Malmir, se tem alguma saudação, algum agradecimento aí, Malmir, tem toda a liberdade. E depois nós estaremos só reforçando os avisos da programação da igreja, né? Referente aos cultos, na obra do Senhor. Agradecemos em lugar a Deus, sempre tem nos abençoado, nos fortalecido para fazer a sua obra. Agradeço também ao irmão Gínito pelo convite e mais uma vez estar participando, e agradeço também a toda a amada audiência aí que esteve nos acompanhando nesta manhã, aí os irmãos que sempre estão acompanhando, que sigam aí
nesta mesma fé e nesta alegria aí de apoiar a programação Voz das Assembleias de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? Então, lembrando, hoje à noite, nosso culto de jovens. Deus abençoe a vida de vocês, né, que estarão participando ali. As portas da igreja estão abertas para receber você. Não importa se você é de outra denominação ou se você não faz parte de nenhuma denominação religiosa, você é bem-vindo para estar com nós ali hoje às 19h30. Estará pregando a palavra de Deus, evangelista irmão José Pedro Garcia, né, coral dos jovens adorando a Deus, e tenho certeza, eu creio em nome de Jesus que vai ser bênção de Deus, tá? Amanhã pela manhã, nossa consagração a partir das 8 horas ali no Templo Sede. Amanhã à noite, culto público também às 19 horas. Todos são convidados a estar presente. Semana que vem começa a semana de oração. Segunda-feira, terça-feira temos oração e um estudo da palavra. Quarta-feira, oração. Quinta-feira também tem oração e também do ciclo de oração, né, da Ufadzan. E também na sexta-feira, culto de oração, encerrando a semana de oração, tá bom? Sábado às 14h30, a reunião de obreiros. Todos os obreiros são convidados a estar presentes. E sábado à noite, nosso culto de jovens, novamente, com início às 19h30, tá? E no domingo que vem, dia 5, nosso culto de ceia, né? O culto especial da igreja, onde nós vamos relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Mas ele não ficou ali, né, num túmulo. Ele ressuscitou. E essa é a maior esperança da igreja, de logo, logo nós estarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Queremos agradecer a amada audiência que estiveram nos acompanhando, né, durante esta 1h30 de programação. Quero agradecer também, mais uma vez, ao irmão Almir, que esteve conosco. Também quero agradecer aí ao pastor Ocir pela liberdade, né, o privilégio de poder estar aqui apresentando a programação. Sabemos da responsabilidade e compromisso que é, pois viemos aqui não para falar das coisas, né, da terra, das coisas terrenas, mas viemos tratar as coisas celestiais, né, as coisas espirituais. E isso é uma responsabilidade sobre os nossos ombros, porque depois nós teremos que prestar contas diante de Deus, tá bom? Então nós queremos agradecer por esse privilégio de estar aqui. Agradecer à igreja, aos irmãos, aqueles que mandaram a mensagem, estiveram participando. Também agradecer aqui a participação do irmão Devanir Carvalho, que tem ligado, e também pede oração, né? Já fizemos a oração, mas cremos que Deus, Ele é fiel, justo e poderoso para conceder aquilo que o seu coração precisa, deseja, nesta manhã de sábado. Louvamos a Deus pela vida também de cada um dos companheiros, obreiros na obra do Senhor, aqueles que estão, né, com a mão no arado, que não tem olhado atrás, não tem achado um impedimento, não tem achado uma desculpa para se ausentar muitas vezes do trabalho na obra do Senhor. Porque sabemos que no reino de Deus tem trabalho para todo aquele que se dispõe a fazer algo para a obra do Senhor, né? Muitas vezes, mas eu não tenho espaço, eu não tenho oportunidade. Mas você pode, quem sabe muitas vezes, estar orando, intercedendo, estar ajudando. Não precisa estar só em cima de um altar, só pregando, ministrando a palavra de Deus. No reino de Deus há um trabalho, né, para cada um que deseja, aquele que se dispõe, aquele que, né, diz eu quero fazer algo. Deus, Ele capacita, Deus, Ele dá a direção certa, enfim, né, cada um pode ter algo para fazer na obra do Senhor. E assim quem ganha o reino de Deus, quem ganha a igreja de Jesus, e a igreja vai marchando triunfante nesta jornada, tá? Somos peregrinos, né, em terra estranha, e logo, logo temos a certeza que estaremos ali no céu de glória, descansando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir, já agradecer também a Jennifer, que esteve conosco durante esta 1h30. Eu vou pedir para ela deixar um hino rodando, e nós vamos nos despedindo na paz do Senhor Jesus, desejando a todos um ótimo e abençoado final de semana, que Deus continue guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Que aonde você estiver, a mão de Deus possa estar contigo, e que você, no próximo sábado, possa estar novamente conosco, acompanhando a programação Voz das Assembleias de Deus, aqui pela rádio Nova Canção FM. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver